Olá a todos, meus irmãos em Cristo. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de aqui estarmos juntos através desse canal para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus por nós e por todos os outros também, porque não devemos ser egoístas, né? Devemos pensar no nosso semelhante e que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Feliz pelo quarto vídeo no ar e hoje temos até uma historinha bem bacana para ajudar no nosso entendimento sobre o nosso tema. E por falar no nosso tema, hoje nós vamos falar sobre a nossa busca. Quem busca acha. Não é bom isso? Claro que sim. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 25, buscai e achareis. Itens 1, 2, 3, 4 e 5. Ajudem que o céu te ajudará. Um sopro de vida e de esperança, vindo do Pai, nos consola e nos dá ânimo para continuar. Buscai e achareis. Quem em sã consciência não buscou por um socorro do Pai na hora de desespero e da dor? Vejamos o que isso significa quando nosso coração está cheio de esperança e amor na busca desesperada de um lenitivo. Mas é preciso esforço, é preciso fé, é preciso confiança, é preciso buscar. Para entendermos tudo isso, vamos buscar uma reflexão bacana através de uma pequena história contadas a seguir, que por si só já nos basta para pensarmos um pouco sobre o significado desta busca. Vamos lá então? Bem, certo dia um homem caminhava por uma estrada comprida e deserta e começou a sentir fome. Ele não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era comprida. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo deste caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente, ele notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali, lamentando a sorte, a vida. Não demorou muito e ele avistou um outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar. Ele perguntou: amigo, que belos frutos você encontrou? O que ele respondeu: respondeu o viajante, eu os encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos. Mas você tem a pele machucada, observou o homem faminto. Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que eu fiz para subir na árvore e colher os frutos. E o homem, agora com mais fome, ainda, né? Ficou sentado ali, resmungando, de estômago vazio, enquanto o outro seguiu em frente. Como podemos observar, é uma história simples, porém com um poder de reflexão muito grande sobre o nosso posicionamento diante da vida, não é mesmo? Sem dúvida, este é um dos mais fortes convites à reflexão
e uma das promessas mais profundas deixado pelo nosso Mestre Jesus, e que estão contidas nessas simples frases: buscai e achareis. Capítulo 7 de Mateus, versículo 7, de 7 a 11. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, dá uma pedra para seu filho quando ele pede um pão? Ou dará uma serpente quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos. Imagina o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas que todos pedem. Jesus nos recomendou nessa passagem da Bíblia, através do evangelista Mateus, a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele não deixará jamais de atender às nossas rogativas e necessidades, sejam elas quais forem, material ou espiritual, desde que façamos a nossa parte, esforçando-se para obtê-las. Quem dentre nós, em sã consciência, não recorreu ao Pai da vida nos momentos difíceis, de conflito, de dor, de desespero, em busca de um lenitivo? Certamente que a maioria, não é mesmo? É o momento da fé e da esperança. Nesse momento, abrimos o nosso coração através de um sentimento amoroso, e o Pai, em sua infinita bondade, jamais deixará de nos atender. Qual é o pai que nega a ajuda a um filho desesperado? Quanto mais o Pai da vida, que é o nosso Pai maior e que nos quer tão bem. No entanto, em muitas das vezes, nós fomos atendidos, sim, em outras, não. Em outras, fomos atendidos e não pudemos perceber. Por que seria? Façamos uma reflexão de uma forma mais profunda para podermos entender o porquê de, às vezes, não sermos atendidos, ao invés de sair por aí maldizendo a Deus injustamente. Não podemos fazer isso, não é mesmo? O que devemos ter, na verdade, queridos irmãos, é o fortalecimento da nossa fé, a nossa confiança em Deus, e depositar nele todas as nossas esperanças. Se naqueles casos em que achamos que não fomos atendidos, por exemplo, o de uma doença na família, não é porque não se obteve a cura como nós almejamos, nós não fomos atendidos. As nossas necessidades são muitas e Deus, na sua infinita sabedoria, sabe perfeitamente o que necessitamos e o que é melhor para nós. E cada um de nós é atendido naquilo que mais precisamos. Por exemplo, uma força, uma sustentação de coragem para resistirmos às dores. A força que às vezes nos é dada para suportar as adversidades, fortalecendo-nos o ânimo, de modo a levarmos a bom termo os nossos empreendimentos, inspirando-nos soluções aos problemas que nos aflijam, assim como infundindo-nos paciência e resignação quando se trata de vencermos uma prova difícil. A fé, na verdade, consiste na compreensão dos desígnios de Deus. Se é certo que Ele nos atende em nossos apelos, também é certo que o Pai não deixa de nos dar a paciência, a coragem e a resignação para bem suportarmos as nossas provas, o que já não é pouco, não é mesmo? Pois as nossas dores então doerão menos. Ele também nos dá o amparo e a proteção através dos nossos anjos de guarda, a fim de nos sustentarem as boas resoluções e preservarmos das nossas quedas,
se de fato estivermos desejosos de tornar o caminho certo. Como se deixarmos tudo isso a cargo de Deus, sem nada fazermos, então, agindo assim, estaremos corretamente para merecer a graça? Claro que não. Relembrando um pouco a nossa história lá do início, algumas vezes fatos como aquele também ocorrem nas nossas vidas. Já parou para analisar? Eu já. Se ficarmos sentados à beira do caminho, lamentando o sofrimento, mas não abrirmos mão da nossa acomodação para sairmos em busca da solução, lembrando-se sempre: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, é o pedir com confiança, não é mesmo? E fé em Deus. E lembrando também que temos que fazer a nossa parte nesse processo. Não podemos esquecer que é preciso fazer esforços, é preciso lutar e persistir. Todo ser cônscio e cumpridor dos seus deveres sempre estará amparado pelo nosso Pai Criador em todas as nossas dificuldades. O esforço e a perseverança, na verdade, são necessários para obtermos o que precisamos, ou seja, é literalmente sacudirmos o nosso esqueleto e corrermos atrás dos nossos objetivos, não é mesmo? É muito comum ouvirmos pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as pessoas que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Lembrando que buscar requer de nós um certo esforço, não é mesmo? Dedicação. E não um evento único, né? Uma jornada, é uma busca constante. É o nosso dia a dia. Como diz o ditado, temos que matar um leão a cada dia, não é mesmo? O ato de buscar é como uma longa viagem de férias através do país. Embora conheçamos o nosso destino final, as ricas experiências e o verdadeiro aprendizado está no nosso dia a dia. E é o que faz o grande diferencial à medida em que progredimos rumo aos nossos objetivos. Então, é observar realmente o nosso dia a dia e acreditar que podemos vencer todos os obstáculos que encontramos pelo nosso caminho e que, na verdade, são colocados na nossa vida para medir o nosso grau de esforço, de boa vontade, para superarmos as nossas dificuldades. Deus nos concede isso, viu? É o livre-arbítrio. Por vezes, a escalada é dura, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado. E quem disse isso que seria fácil? Claro que não. Principalmente se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus nos ensinou: batei e a porta se abrirá. Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater, eles são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, buscar é esforço, buscar é ação. No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar, não é mesmo? Ainda aí a nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá até nós chegarmos aos nossos objetivos. É preciso a vontade, não é mesmo? Sendo assim, vamos fazer a nossa escolha e vamos optar por chegar lá e chegar bem. Isso é importante. Oremos confiante e trabalhemos perseverantes. Assim procedendo, sempre acharemos quem nos estenda as mãos amigas e todas as portas se abrirão, pois não há obstáculo que não sejam removidos diante do empenho de uma vontade inquebrantável, aliada a uma fé viva e operante. Fé.
Que Deus nos ajude nessa caminhada, no nosso buscar. Amém. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Salve.